Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Erasmo Soares. Nossa aula tem acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton. E o tema de hoje é transformações geométricas. Nós vamos falar especificamente sobre as transformações geométricas isométricas. O que significa isso? São chamadas de isometrias as transformações geométricas que, ao serem aplicadas a uma figura, preservam sua forma e suas dimensões. Observem essas figuras que representam azulejos. Olha só, nessas figuras há repetição de desenhos em diferentes posições. Podemos dizer que neles percebemos isometrias de translação, reflexão e rotação. Esses são os 3 tipos de isometrias que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos começar pela isometria de translação. Ao realizar o deslocamento de uma figura no plano, considerando distância, direção e sentido, temos uma isometria chamada translação. Olha só, em uma translação, todos os pontos da figura sofrem o mesmo deslocamento. Aqui nós temos uma figura ocupando 2 posições diferentes, posição A e posição B. Essa figura sofreu um deslocamento de 5 centímetros na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Nós podemos representar essa translação através desse vetor. Lembrando que o vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado, né? Esse vetor, ele tem um valor numérico, né, que nós chamamos de módulo, uma direção e um sentido. Outro tipo de isometria muito importante é a reflexão. Ao refletir uma figura em relação a uma reta ou a um ponto, temos uma isometria chamada reflexão. Essa palavra reflexão nos lembra o espelho, né? E é exatamente o que vai acontecer. A figura é refletida, como se ela estivesse diante de um espelho. Olha só, na reflexão, o ponto da figura e o seu correspondente têm a mesma distância em relação à reta ou em relação ao ponto. Observem aqui, ó. Nós temos a reflexão em relação a uma reta. E nesse outro exemplo, nós temos a reflexão em relação a um ponto. A reflexão em relação a uma reta é chamada de simetria axial. Observem essas figuras geométricas. Nós temos triângulo, retângulo, quadrado e uma estrela de 5 pontas. Olha só. Essa figura geométrica, ela possui um eixo de simetria apenas, né? Essa reta que foi traçada divide esse triângulo em 2 figuras iguais. Já o retângulo e o quadrado possuem 2 eixos de simetria. Olha só, um na vertical e um na horizontal. Esses 2 eixos de simetria dividem essas 2 figuras em 4 figuras idênticas, né? Já a nossa última figura, que é uma estrela de 5 pontas, ela apresenta 5 eixos de simetria, né? Esses 5 eixos de simetria dividem essa figura em 10 figuras iguais. Simetria central. A reflexão de uma figura em relação a um ponto é chamado simetria central. Nesse caso, o ponto é o centro de reflexão. Observem aqui no nosso exemplo. Olha só, nós temos o ponto J, né? E a simetria se dá em relação a esse ponto. Observem, ó, olha só, os pontos M
e N são correspondentes. A distância do ponto J ao ponto M é a mesma distância do ponto J ao ponto N. Observem também, a distância do ponto J ao ponto K é a mesma que a distância do ponto J ao ponto L. Então, aqui nós temos o centro de simetria, que é o ponto J. O último tipo de isometria que nós vamos estudar é a rotação. Olha só, ao girar uma figura em relação a um ponto, temos uma isometria chamada rotação. Nesse caso, o ponto é o centro de rotação. Observem esses 4 exemplos que eu coloquei aqui para a gente diferenciar. Olha só, nesse caso, o centro de rotação, né, está sobre um dos vértices da figura. No caso aqui nós temos um triângulo, o ponto T é um dos vértices do triângulo e a figura vai girar em torno desse vértice. Nesse outro exemplo, o centro de rotação está sobre um dos lados da figura. A figura vai girar em torno desse ponto que está em um dos lados do meu triângulo. O centro de rotação pode ser interno ou pode ser externo à figura, como nós vemos aqui nesses 2 exemplos. Olha só, nesse caso, o centro de rotação pode ser um ponto notável do triângulo, o baricentro, o ortocentro. E nesse caso, o ponto de rotação, né, o centro de rotação é o ponto T, que é externo à figura. Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente colocar em prática o que a gente acabou de aprender, né? Nós vimos os 3 tipos de isometrias, que foram translação, reflexão e rotação. Vamos identificar agora essas isometrias nos nossos exercícios. Exercício 1. Escreva qual foi a isometria realizada em cada item. Olha só, meninos, observem. Em todos esses casos, nós temos uma malha quadriculada ao fundo, que é para a gente identificar com mais facilidade o que aconteceu. Olha só, aqui nós temos uma reta R. E a figura, ela foi espelhada. Então, nesse caso, nós temos uma isometria de reflexão. Observe que a forma e as dimensões da figura são preservados, mas a reta R funciona como se fosse um espelho refletindo a imagem. Então, nós temos uma isometria de reflexão. Já aqui no segundo item, observem, olha só, a figura sofreu um deslocamento, né? E aqui nós temos um vetor, ó, que é um segmento de reta orientado. Esse vetor, ele tem um módulo, né, que indica a distância do deslocamento, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Então, no caso, né, a isometria é a translação, que é um deslocamento que se dá, né, e pode ser representado por um vetor. E no nosso terceiro e último item aqui do exercício 1, nós observamos aqui, ó, um ponto central. E a figura, ela gira em torno desse ponto central. Então, nós temos uma isometria de rotação. Observem que nos 3 casos, né, as figuras mantiveram a sua forma e as suas dimensões. Vamos para o exercício 2. Qual é a distância do deslocamento de translação representada a seguir? Observem aqui a nossa figura original. Essa é a figura original. Ela também foi representada numa malha quadriculada. Essa figura é um quadrilátero, mais especificamente um trapézio. Então, nós temos que considerar, meninos, os vértices correspondentes. Então, vamos identificá-los. Esse vértice é correspondente a esse. Esse vértice é correspondente a esse outro e assim por diante. Então, nós vamos considerar 2 vértices correspondentes e vamos observar quantas unidades, né, esse polígono se deslocou. Então, aqui, ó,
nós vamos considerar esse vértice e esse vértice. E vamos contar quantos quadradinhos na malha quadriculada essa figura se deslocou. Então, olha só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, né, na horizontal para a direita. Então, 11 unidades de comprimento é o módulo do meu vetor. A direção é horizontal e o sentido para a direita. Note que aqui no caso, né, foi perguntada somente a distância do deslocamento, né, a distância de 11 unidades. A direção horizontal e o sentido para a direita. Vamos fazer mais um exercício. Exercício 3. Vinícius é fotógrafo, especializado em obter imagens da natureza. Em sua última viagem, ele capturou imagens da superfície de um lago, que parecia um espelho. Observe uma de suas fotografias. Essa fotografia transmite a ideia de qual isometria? Meninos, observem. Olha só. As águas do lago estão refletindo essa imagem. Então, é como se a gente tivesse uma reta, onde a imagem é refletida. Então, nós temos, nesse caso, uma isometria de reflexão em relação a uma reta. Alternativa correta, letra B. E o nosso último exercício. Renata está produzindo uma tela utilizando a técnica de carimbos. A cada novo desenho que carimba na tela, ela considera o desenho anterior e promove um giro de 45 graus no sentido horário, tendo o ponto central do carimbo como centro de rotação. Observe abaixo o último desenho que ela carimbou na tela. Como deve ser o próximo desenho que Renata vai carimbar? Olha só, esse é o último desenho. Ela vai girar no sentido horário, 45 graus. Então, olha só, a resposta correta será a alternativa C. Observem que o desenho girou no sentido horário, 45 graus. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pela participação de vocês. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de Geografia com o professor Emerson, para você que é estudante do 8º ano do Ensino Fundamental. Até nossa próxima aula. Um forte abraço a vocês.